Meu irmão, minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. Pois é o nosso encontro de começo de semana, toda segunda-feira, nós nos cumprimentamos assim, e hoje nós temos um motivo assim especial. E há várias coisas, umas reflexões, então eu gostaria de chamar a atenção, porque nós estamos retomando o tempo comum, justamente hoje, num dia que se faz memória de Santa Maria, Mãe da Igreja, e a celebração, a solenidade do próximo domingo é da Santíssima Trindade. Então, nesses minutos que nós vamos passar aqui, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, como sempre faço, e deixar o material. Mas retomemos. Ontem, ao celebrarmos a festa do Divino Espírito Santo, a sua vinda, a sua efusão sobre os apóstolos, e aí nós percebemos que aquele envio para a missão é algo que pertence à identidade da igreja. Os seguidores e seguidoras de Jesus são discípulos e discípulas missionários. Não dá para entender uma vida cristã que não seja pôr-se a caminho. É nesse sentido que nós vamos entender por que hoje, ao retomar o tempo comum, hoje nós celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja. Essa festa, na verdade é uma memória, ela vem do tempo de São Paulo VI. Ali, pouco depois do Concílio Vaticano II, se quis colocar a presença de Maria, retomar isso, que eu como verdade, que ela é a mãe dos cristãos, ela é a mãe da igreja. Não dá para ter uma comunidade, uma caminhada cristã que despreze aquela que foi a educadora de Jesus, aquela que ensinou a Jesus no próprio colo, a boa mãe. Então, Paulo VI colocou a igreja toda sob o cuidado materno de Maria, e o Papa Francisco, salvo engano, em 98, não me lembro agora, 2008, o Papa Francisco colocou a igreja toda, também retomou isso, mas a partir de uma celebração. Ele quis e determinou que ao retomarmos a caminhada, essa segunda fase, esse segundo período de tempo comum, o primeiro vem antes da Quaresma e esse agora que vai até Corpus Christi, ele quis que nós tivéssemos a celebração de Santa Maria, Mãe da Igreja, nessa data, na segunda-feira após Pentecostes. Pois bem, nós vamos entender então que se é normal num lar a gente ter uma figura materna, Deus quis que a igreja tivesse essa figura, tivesse uma mãe que olhasse pelos cristãos. E como ela educou a Jesus, ela nos educa. Como Jesus foi fiel ao projeto do Pai, assim nós o sejamos. Mas, e quanto à celebração da Santíssima Trindade? Aí é que está. Nós tivemos a celebração da encarnação, o mistério da encarnação do Senhor, todo o ciclo da Páscoa, Advento e Natal. Todo o ciclo do Natal foi para isso, Advento e Natal. E nós tivemos a celebração da redenção, que é todo o período, o tempo de preparação para a Páscoa, que é a Quaresma e a Páscoa. Então, essas duas grandes colunas da nossa liturgia, da nossa celebração, nós agora vamos, de certa forma, condensar no próprio mistério de Deus uno e trino. Então, esse é o espírito com que nós devemos celebrar essa festa do Senhor, essa solenidade. A Santíssima Trindade, a perfeita comunidade, é a identidade mesma de Deus, a natureza mesma de Deus que é uno e trino, não é solidão. Tanto é verdade que o texto que nós vamos ouvir, que Jesus nos envia, e envia os discípulos, ele sobe a um monte. É interessante que de um monte nós podemos ver melhor, então espiritualmente falando, nós podemos perceber o mistério da encarnação do Verbo. O que significa Deus assumir a nossa humanidade? E nós percebemos melhor aquele mistério da redenção. Deus, tornado um de nós, é crucificado. O amor é rejeitado, é crucificado, mas ele sempre nos acolhe, jamais nos rejeita, e ele é aquele que vence a própria morte. A vida vence a morte. Meu irmão, minha irmã, é assim, do alto do monte, em que Jesus nos convida a subir com ele, que nós vamos receber o mandato. Olha, vão pelo mundo inteiro, anunciem a boa notícia, o Evangelho, e batizem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus que é uno e trino. Apenas um comentário litúrgico.
e que dá para a gente perceber um pouco da teologia da Santíssima Trindade. É mistério, mas a reflexão que é feita é o seguinte: já houve uma heresia que falava, o nome quer dizer, quando se fala em nome, se quer falar da identidade, a natureza. Então, se falar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós estaríamos falando em 3 deuses. Essa heresia, chamado triteísmo, ela foi rejeitada. É por isso que nós não cantamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não, nós só podemos celebrar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque somos batizados, somos mergulhados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São detalhes, mas é aí que está. É num detalhe de linguagem que nós percebemos que nós não podemos falsear, nós não seguimos doutrinas que ensinam propriamente algo que não é a verdade que Jesus quis. O que Jesus quis dizer? Que Ele, o Pai e o Espírito Santo são um só Deus, uma só natureza, mas 3 pessoas. Ele nos criou, Ele nos redimiu, Ele nos santifica. Meu irmão, minha irmã, vamos abrir o nosso coração, como sempre é feito aqui, né? Eu deixo na descrição um link de acesso a uma reflexão boa, arejada, né? Sobre cada uma das leituras que serão proclamadas na celebração da solenidade da Santíssima Trindade. Não deixe de dar uma olhada, uma refletida, né? Tirar um tempo para isso, e aí a gente vai perceber que compensa a gente se preparar bem para a celebração. Ainda mais se a gente conseguir fazer isso em equipe que vai proclamar, né? Se não foi a equipe toda celebrar, a equipe de liturgia toda, pelo menos a equipe dos leitores, talvez o comentarista, o que vai fazer a prece, enfim. Se o padre participasse, melhor ainda, mas a gente sabe que nem sempre é possível, ao menos então a equipe que vai proclamar a palavra de Deus seria importante que conseguisse. Quem sabe agora nessa caminhada de tempo comum a gente consiga, né? Deixa um abraço carinhoso, recomecemos essa nossa caminhada de a gente tomar consciência da nossa missão, não que no Natal, na Páscoa não seja a ocasião para isso, só que agora, no conjunto de celebrações que nós teremos, na nossa chamada Páscoa semanal, que é o domingo, nós vamos poder, semana a semana, ver um aspecto ou outro da nossa fé. Me estendi um pouco mais, mas eu deixo um abraço carinhoso e paz e bem. Feliz Páscoa semanal.